Eu sou Letícia Charraira, eu sou assistente social e recentemente eu defendi a minha dissertação, a minha pesquisa de mestrado, né, em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ. E eu quero fazer essa exposição no intuito de dar visibilidade a esse tema que eu considero extremamente relevante e desconhecido ainda para muita gente, como era desconhecido para mim, e especialmente nesse contexto de pandemia do novo coronavírus. A minha pesquisa é sobre como pessoas sem documentação civil, pessoas que nunca tiveram um registro civil, uma ligação institucional, formal com o Estado, né, um documento civil, como que essas pessoas elas estão privadas de liberdade no Estado do Rio de Janeiro, especialmente, que é o meu recorte, né? Primeiro, acho que antes de tudo é bom dizer como eu cheguei, né, nesse tema, para depois começar a explicar para vocês sobre a minha pesquisa. Eu era estagiária da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e eu conheci ali o projeto de erradicação do subregistro civil de nascimento. E confesso que, como a maioria das pessoas acha que o senso comum, né, que tem contato com esse tema, né, do alto dos meus privilégios, eu realmente desconhecia esse subgrupo que não tinha registro civil de nascimento, né? E eu fiquei espantada quando fui pesquisar, e segundo o IBGE de 2010, somente entre crianças de 0 a 10 anos, na capital do Rio de Janeiro, mais de 15 mil não tinham registro civil de nascimento. Né? No estado do Rio de Janeiro, mais de 28 mil não tinham registro civil de nascimento. Então, eu acho que me deu ali, né, a dimensão real da problemática que era completamente desconhecida para mim. Ainda como estagiária da Secretaria de Direitos Humanos, dentro do projeto de erradicação do subregistro, eu tive acesso a algumas reuniões de grupos de trabalho, né, do comitê estadual. E eu participei de reuniões da educação, da saúde, né, pessoas, atores sociais que discutiam como esse não acesso das pessoas, quer dizer, quando você não tem documentação civil, apesar de na legislação brasileira não existir de fato essa prerrogativa, né, da documentação civil para você conseguir acessar os direitos sociais, na prática, se você não tiver a sua documentação civil, você não consegue acessar uma matrícula de escola, por exemplo. Eles pedem, né, a sua certidão de nascimento, a saúde, então o cartão SUS, né, o seu CPF. Então, como que as portas eram completamente fechadas, né, falando da maneira mais simples possível, como essas portas eram fechadas dos direitos sociais para essas pessoas. E até que eu participei de uma reunião do grupo de trabalho do sistema prisional. Então, para mim, era uma prerrogativa clara. Essa pessoa que não tem documentação, ela não pode acessar a justiça, né? O acesso à justiça dela, ela é negado. Mas o que eu descobri no grupo de trabalho do sistema prisional? Que essas pessoas sem documentação estavam inseridas, porque elas estavam presas, né? Quer dizer, eles conheciam completamente um estado social, né, de acordo com o Bacan, e conhecidas, invisíveis, né, para o estado social e visíveis para o estado penal, que era o único estado que elas conheciam, né? A única face do estado que elas conheciam era o penal. E foi essa indignação, né, como que uma pessoa que nunca existiu de fato, nunca foi tratada como sujeito de direito por esse Estado, vista como cidadã,
como que essa pessoa, esse sujeitado que eu coloco, inclusive, porque ele não é um sujeito, né, de direito, ele é um sujeitado do Estado, como que esse pré-cidadão, né, de acordo com o Vanderlei Guilherme dos Santos, ele poderia ser visto, né, ser numerado ali no o processo penal dele, né, como ele é condenado, ele é acusado, condenado, inclusive pode cumprir a sentença e sair somente com o apelido dele, né, com os dados declarados dele. Então, o vulgo Zé das Pedras, sei lá, ele pode correr o processo inteiro dele, ele ficar anos na prisão com os dados declarados dele. E para essa pessoa, para esse subregistrado conseguir acessar saúde, educação, um trabalho formal, ele não pode chegar e falar: olha, meu apelido é Zé das Pedras, que vai ter as portas fechadas. Então, foi essa contradição, foi essa indagação, né, que eu uso até inclusive um trecho de um rap do Criolo que diz: e se eu não existo, por que cobras de mim? Que eu acho que traduz exatamente essa ânsia da minha pesquisa por esse tema, que me trouxe até aqui. E, bom, eu já falei dos dados de 2010 do IBGE. Em 2015, para vocês terem uma noção da dimensão real do tamanho desse subgrupo, em 2015, isso é uma pesquisa no IBGE, que inclusive uma das últimas do subregistro, que revelou 3 milhões aproximadamente, né, segundo Cláudio Crespo, que já foi do IBGE, coordenador de indicadores sociais. Ele fala que esse número de subregistro é sempre aproximado, né? É sempre uma estimativa, ele não condiz de fato, provavelmente é sempre muito maior do que o que é apontado, do que dos dados, né, estatísticos que aparecem, né, no IBGE. Então, em 2015, os dados diziam mais de 3 milhões de pessoas subregistradas no Brasil. E agora, né, trazendo agora para a pandemia, a gente teve inclusive uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, admitindo que pela situação do cadastro emergencial, eles descobriram os 38 milhões de invisíveis, né, segundo palavras dele. 38 milhões de invisíveis, que são pessoas que não estavam em nenhum cadastro do governo, né? São pessoas que vivem completamente à margem da sociedade. E uma das razões, né, para elas não estarem nem no CadÚnico, nem no Bolsa Família, no cadastro do Bolsa Família, é a falta da documentação civil, né? Porque ela pode até ser inserida no CadÚnico, por exemplo, mas de fato é só para constar como uma pessoa não documentada, né, para entrar nesses dados estatísticos dos subregistrados, porque ela não tem direito a nenhum benefício, programa, projeto do governo, se ela não tiver a documentação civil dela. O que eu chamo no meu trabalho de primeira marginalidade, né, quer dizer, esse subgrupo, essas pessoas subregistradas, esses sujeitados, eles não conseguem acessar, né? Não existem civilmente, né? Não existem para o Código Civil. Para o Código Civil, para o Estado, eles são invisíveis, não são pessoas, né? Então, não são consideradas pessoas, né? Sujeitos de direito. E eu faço uma analogia, inclusive, com a pena de morte civil, que no século XVIII ela existia. Então, se você fosse condenado à pena de morte civil, você perderia qualquer direito civil, né? A sua vida civil ela era anulada. Todos os atos jurídicos, né, com o Estado, eles eram anulados. E isso muitas vezes, segundo Fará, segundo Cuano, eles levavam, né, essa pena de morte civil, ela levava inclusive à morte, porque essa pessoa não tinha direito à vida civil, né, dela.
Então, eu acho que eu faço essa analogia e lembrando que pode ser, né, considerando um certo resquício dessa morte civil, esse subregistro. E Vera Malaguti fala que os escravos, eles não eram pessoas, eles eram coisa perante o Código Civil e só eram considerados pessoas, só eram vistos diante do Código Penal. O subregistrado, ele sofre dessa mesma consequência. Ele não é visto como pessoa, ele não existe, ele não é um sujeito para o Código Civil, já que ele não consegue exercer essa cidadania dele, ter direito à saúde, à educação, a um trabalho formal, e paradoxalmente ele é enxergado no Código Penal quando ele é preso, né? Então eu também faço essa comparação porque eu acho que é uma reprodução do Estado brasileiro que a gente está. Eu acredito que o perfil, né, que a gente sabe que o DEPEN, inclusive são dados do DEPEN, do Infopen, o perfil das pessoas privadas de liberdade, ele historicamente ele é bem definido, né, entre aspas. São pessoas, são negros, baixa escolaridade, então consequentemente o perfil, né, ele não é à toa. Esse perfil bem definido, bem delimitado, ele coincidentemente é bem parecido com o das pessoas subregistradas, né? E quando, por exemplo, eu falei de 0 a 10 anos, dos dados, né, de crianças na capital do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu participei de um mutirão de documentação em que eu entrevistei um senhor de 80 e poucos anos, sem documentação civil. Então é bom a gente pensar também num caso emblemático, acho, para trazer, para entender o quão perto esse tema pode estar da gente, né? O presidente mais popular do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi registrado tardiamente. Ele foi registrado somente com 7 anos de idade e por diversos fatores, né? Pela precariedade, né, no interior onde ele morava, pela dificuldade de mobilidade, né, até algum centro que tivesse um cartório. Acho que uma outra questão também que deve entrar é que até 1997 o registro civil era um ato pago, né? Você tinha que pagar para ter o seu registro civil. Inclusive, na minha dissertação, eu cito um exemplo específico, né, de Santa Quitéria, que foi noticiado de um juiz que erradicou o subregistro civil nessa cidade, no interior do Maranhão, e acabou com uma moeda de troca muito utilizada pelo Grupo Sarney e sua corja, que era se utilizar desse subregistro. Bom, se a gente considerar que até 97, como eu falei, era um ato pago, no Código Eleitoral diz que para funções, para cumprir a questão eleitoral, a certidão de nascimento poderia ser fornecida de graça. Então, a gratuidade, né, desse registro civil, ele poderia ser arrumado por um delegado partidário, por alguma coisa assim. Então, como que os governos, os governantes, né, especialmente, né, dessa cidade de Santa Quitéria, do Maranhão, dos interiores, né, porque isso é de uma matéria específica que eu li, como que eles se utilizavam do subregistro como moeda de troca. Então, bom, essa primeira marginalidade é isso tudo que eu falei, esse não acesso desse subregistrado, né? Bom, a dupla marginalidade é quando essas pessoas, né, de todos esses fatos, que sofreram todas essas consequências que eu narrei para vocês, quando essas pessoas vão parar no sistema prisional.
Bom, quais as consequências que essas pessoas ainda sofrem dentro do sistema prisional, né? O primeiro é a acusação pode ser feita em face da pessoa errada, né, já que não existe uma documentação para comprovar quem ela é, de fato. E o chamamento nominal, que é um direito do preso também, ele fica invalidado, né? A dosimetria da pena, eu fiz, dosimetria é o tempo, né, da sentença que esse preso tem que cumprir. Eu participei como voluntária de uma ação por esse grupo de trabalho que eu citei no começo da minha fala do sistema prisional, e a gente fez uma ação dentro de algumas unidades do estado do Rio de Janeiro para entrevistar esses presos, né, no intuito de conseguir esse registro civil de nascimento para eles e qualquer outro tipo de documentação que eles não tenham, que essa ausência possa com certeza, né, certamente está trazendo prejuízos, né, para esse preso, para essa pessoa privada de liberdade. Então, nessa ação eu pude perceber diversos detentos dizendo para mim com um discurso de: olha, eu já cumpri a minha sentença há muito tempo, então não vi ainda uma assistente social, não conversei ainda com um defensor público, que é outra coisa também que eu não posso me estender aqui, mas que deve ser dita, né, que no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro especificamente, segundo dados do DEPEN, são 36 assistentes sociais para 50 unidades prisionais, né? Então, realmente elas não conseguem, né, suprir a demanda toda. Muitas vezes, então, eles acabam vivenciando, sobrevivendo ali, né, no sistema prisional, muito mais tempo do que de fato é devido, né, tá no processo deles. Então, isso eu acho que deve ser dito também, e é uma das consequências do subregistro, né? E todas as faltas, né, todas as ausências que essa pessoa sem documentação sofrer fora, lá dentro eles também permanecem sofrendo. Quer dizer, o acesso, por exemplo, a medicamento controlado, que precisa do CPF, eles não têm. Quando raramente existe alguma oportunidade de trabalho, de educação, né, de curso profissionalizante, eles precisam também de alguma documentação, então ficam de fora, né? Mais uma vez ali as portas fechadas, qualquer tipo de auxílio, né? Auxílio, por exemplo, à família, né, do preso, já que ele nunca teve formalmente um trabalho ali, então formalmente um trabalho fora, né, da prisão, a família também não consegue, por mais que ele tenha trabalhado informalmente uma vida inteira, né? Eu acho que o não acesso, ele perdura e ainda é acirrado, né, dentro do sistema prisional. E vem com um estigma, né, porque essa pessoa nunca teve um RG civil e dentro da prisão ela tem o seu RG criminal e sai de lá muitas vezes somente com o seu RG criminal. Quer dizer, o Estado, além de toda a violação, né, que ele já cometeu, ele ainda solta uma pessoa. E uma outra coisa também que eu acho que eu falo na minha dissertação e que deve ser pontuada, né, nessa exposição, é a falácia da doutrina Rê, né, como o direito burguês diz que a função de ressocialização da prisão é mais do que falida, né? Isso, só que para qualquer pessoa que ainda acredite, né, nessa ressocialização, reintegração, reinserção social desse sujeitado, porque não é um sujeito de direito, ela cai por terra nesse momento. E por quê? Quando essa pessoa de fato uma pessoa sem documentação nunca de fato foi inserida nessa sociedade, né? Nunca esteve dentro, nunca foi um cidadão para essa sociedade. Então
primeiro que não é ré, né? Porque de fato ela nunca esteve inserida. E quando ela sai sem documentação da prisão, essa dupla marginalidade que eu falo é desse estigma que ela ainda sofre ao dobro, né? Ao quadrado, né? Porque ela ainda sai da prisão sem a documentação. Então qualquer tipo de possibilidade dela, que ela poderia vislumbrar, né, nessa saída da prisão, ela não existe, né? Não existe, assim como ela formalmente, né, para a sociedade, para o Estado, ela não existe. Então, eu acho que é mais um ponto aí pra gente refletir. Para além de todas essas faltas que eu já elenquei, né, sobre todas as ausências, né, que essa pessoa sem documentação sofre dentro do sistema prisional, tem uma que eu quero dar um destaque, que é a falta de visita dessa pessoa, né? O direito à visita, né, receber visita dessa pessoa privada de liberdade, ele também é restrito completamente. Inclusive, uma videoconferência que eu vi recentemente sobre de um preso que estava requerendo, né, o seu registro civil de nascimento dentro do sistema prisional, era um desespero total, que ele dizia: olha, juíza, eu tô aqui, eu sei que eu fiz coisa errada para estar aqui, mas esse lugar já é difícil, já é insuportável, e sem visita não dá. Então, assim, pelo amor de Deus, por favor, eu preciso dos meus documentos para eu conseguir receber visita. O próprio Racionais, né, tem um trecho, né, Racionais MC tem um trecho de Diário de um Detento, de um rap, que diz: nada deixa o preso, deixa a pessoa mais doente que o abandono dos parentes, né? Então, a falta de visita, né, esse não acesso, esse não conseguir receber visita pela falta de documentação, é uma outra coisa que acontece muito dentro do sistema prisional, né? Eu já peguei um processo que eu estudei para minha dissertação, em que a própria mãe não conseguia visitar o filho pela ausência de documentação dele e a impossibilidade de comprovar esse parentesco. Então, são situações extremamente difíceis e intragáveis, sabe? Eu espero que vocês, escutando isso, tenham um pouco da indignação que eu tive quando eu conheci essa realidade, né? Que eu acho que esse que é o intuito também, de dar visibilidade para as pessoas conhecerem, né, essa realidade dessas pessoas que estão completamente à margem. Acho importante também pontuar a contradição da documentação, porque ao mesmo tempo que ela é passaporte, né, para o acesso aos direitos, né, para a cidadania de fato no Brasil, no caso brasileiro, ela também é um instrumento de controle, né, do governo, do poder, de quem está no poder. Por exemplo, um exemplo muito, acho que a maioria das pessoas já devem ter passado, quando vai até a farmácia e o atendente fala: olha, se você me passar o seu CPF, você consegue um desconto, né? Esse desconto, na verdade, o que está por trás, né, desse passar o número do CPF, são interesses da indústria farmacêutica, etc., né? Existe essa documentação, né, ela é utilizada inclusive como instrumento, né, pensando no Foucault, no biopoder, né, quem deve viver, quem deve morrer. Eu acho que são vários elementos que eu só estou pontuando aqui a respeito dessa complexidade da documentação civil, né? A gente pode pensar também na contradição do CPF, por exemplo. O CPF é um documento de caráter tributário e, ao mesmo tempo, ele dá direito, por exemplo,
Se você não tiver o seu CPF, você não tem direito ao auxílio emergencial. Se o seu CPF tiver com algum tipo de irregularidade, justamente por esse caráter tributário que ele tem, as pessoas entenderam que a maioria das pessoas que precisavam desse auxílio emergencial estavam com dificuldade justamente por essa irregularidade, né, do CPF, e houve uma ampliação. Qual foi a ampliação? Então não precisa do CPF, você pode, para receber o seu auxílio emergencial, né, para concluir o seu cadastro emergencial, você pode utilizar a sua certidão de nascimento ou sua identidade, assim, e as pessoas que não têm, né, também. Então, essa complexidade da documentação civil, ela deve ser evidenciada também, né? Ainda mais no caso brasileiro, né, do Estado brasileiro, que não existe de fato uma legislação, né, que com pessoas pensando, com atores sociais pensando uma política pública de fato, né? Existe um compromisso nacional que inclusive foi estabelecido em 2007, na época do presidente Lula, e uma mobilização, um movimento, né, com comitês estaduais e tudo, mas de fato, né, pensando em orçamento, em tudo que requer, né, em tudo que uma política pública demanda, por exemplo, é uma cadeia documental, né, para você conseguir o seu registro civil, para você conseguir o seu CPF, você tem que já ter a sua certidão de nascimento, então assim, cada documento depende da emissão de um outro anterior. Então, essa cadeia documental ela é extremamente burocratizada também. Então, esses órgãos, a comunicação entre esses órgãos, ela é minimamente questionável. E então, eu afirmo que é necessário uma política pública de fato estruturante, né, com pessoas pensando que o registro civil ele é um direito subjetivo, né? E assim sendo, o Estado é um dever do Estado proporcionar condições reais, materiais, para que os sujeitos possam acessar essa documentação civil. Bom, é isso, eu agradeço imensamente a atenção, né, de vocês, de todas e todos que assistiram a essa exposição. E quero dizer que eu estou à disposição para qualquer tipo de troca sobre esse assunto. E eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E é isso. Obrigada.